Provérbios, capítulo 25, versículo 8, 9 e 10. Diz assim, na versão Almeida Revista Atualizada: não te apresses. A gente, na verdade, pode ler com uma partezinha do anterior do 7, só para a gente entender o contexto. A respeito do que os teus olhos viram, não te apresses a litigar, pois, ao fim, que farás, quando o teu próximo te puser em apuros? Pleiteia a tua causa diretamente com o teu próximo, e não descubras o segredo de outrem, para que não te vitupere aquele que te ouvir, e não se te apegue à tua infâmia. Vamos ler outra versão para a gente tentar entender aos poucos. A versão Almeida Revista Corrigida diz assim: não te apresses a litigar, para depois, ao fim, não saberes que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Pleiteia a tua causa com o teu próximo, mesmo que não descubras o segredo do outro, para que não te desonre o que o ouvir, não se apartando de ti a infâmia. Na linguagem de hoje, diz assim: não tenha pressa de ir ao tribunal para contar o que você viu. Se mais tarde outra testemunha provar que você está errado, o que é que você vai fazer? Defenda a sua causa contra o seu vizinho, mas não revele nada de alguém que ele tenha contado a respeito do assunto. Do contrário, todos ficarão sabendo que você não consegue guardar segredos e você nunca mais se livrará desta vergonha. Na linguagem chamada parafraseada, que é da Bíblia Viva, diz assim: não seja apressado, querendo julgar um caso que você não conhece direito. O que acontecerá quando seu próximo provar que você está errado? Por isso, trate do caso pessoalmente com seu próximo e não revele o segredo da outra pessoa. Caso contrário, você corre um risco de ser chamado de mentiroso e ficar marcado para o resto da vida. Você jamais perderá a sua má reputação. Já na linguagem contemporânea, diz assim: não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. No calor do debate, não traia a confiança, porque a notícia se espalhará e ninguém mais confiará em você. O que é que esse texto está falando? Sobre a prudência com relação a um conflito, a enfrentar um conflito. Certo? Prudência para enfrentar um conflito. Ele está usando até termos jurídicos, né? Pleitear, né? Diz aqui, ó, não te apresses em litigar. Pronto, litigar é um termo que a gente usa no direito. Litigar é entrar com ação. Litigar vem da palavra litígio. Litígio significa conflito, guerra. Certo? Então, não te apresses em litigar, pois ao fim, que farás quando o teu próximo te puser em apuros? Te puser em apuros se você mentir na litigância. Então, veja só. O texto está falando para a gente ter prudência antes de iniciar, no dia de hoje, uma ação judicial. Porque com a nossa civilização, com o desenvolvimento da civilização, com o aprimoramento das relações, se observa que a melhor forma de resolver um conflito é no diálogo. E o diálogo aqui é num tribunal. Como é que funciona? O senhor vai chegar diante de um juiz. Se você não entende de todo o procedimento que tem que cumprir dentro do tribunal, contrata um advogado. Então, ele está dizendo o seguinte: a ideia aqui é não ser precipitado em levar um problema adiante sem pensar nas consequências. Então, se você entrar num tribunal, você vai ter que, se você tiver, que a gente chama na advocacia, um bom direito, ou seja, bom direito é que a verdade está com você. Você tem como provar isso. Se você não tiver isso, você vai ter problema. Porque você pode ser condenado
por exemplo, que a gente chama de litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? Litigância vem dessa palavra de litigar. É alguém que entrou com ação com mentira, com uma mentira. A má-fé está nesse sentido. Entrou com ação que é uma mentira. Tá? E depois ficou provado que era mentira. Ou que o advogado começou a criar coisa ali dentro, inventar história que não tinha na realidade, né? Então você vai ter um problema por causa das consequências. E esse problema pode voltar contra você. E realmente se volta contra a pessoa, porque o juiz pode dar uma sentença condenando a quem é o autor da ação. Aquela pessoa que tomou a iniciativa de entrar com a ação. O autor da ação é essa pessoa. Réu é contra quem a ação foi protocolada, a gente chama, né? Protocolada, ou seja, quem ingressou com a ação chama-se autor da ação. Então, vou dar um exemplo. Eu estou aqui com o irmão Juvenal. O irmão Juvenal chega e diz assim que o pastor está mentindo. Mentira. E eu contei o fato. Aí ele, não, isso não foi assim não, é mentira. Tá certo. Aí fica a minha palavra contra dele. E aí está dividindo a igreja. Estou dando um exemplo para os irmãos entenderem. Não é que vai acontecer isso. Né? E nem eu acho que vai acontecer. Aí eu vou para a justiça fazer o quê? Eu vou entrar com ação contra ele, para ele provar que eu estou mentindo. Aí dentro do processo, ele levanta lá, documento, testemunha e mostra que eu estou mentindo. Então, quem entrou com a ação, quem foi? Não fui eu. Mas ele não provou lá e o juiz não se convence, o juiz vai ser convencido. A gente tem que convencer o juiz de que aquela pessoa, mesmo tendo entrado com a ação, ela é mentirosa. Aí eu entro contra a ação, contra o pastor irmão Juvenal e depois fica provado que eu estou mentindo. O que é que acontece? Quem é condenado? O autor da ação. Não é o réu. Não é porque tem o nome de réu que ele já está condenado. Réu é o termo que se dá àquele a quem a ação foi direcionada. Né? Então esse texto aqui está falando dessas coisas. Não se apressar em entrar no litígio, ou seja, aqui o litígio seria também uma contenda pessoal, que é o que aconteceu. Eu entrei na justiça contra o irmão Juvenal. Estou fazendo o quê? Uma contenda pessoal. Então, essa precipitação, entrar com uma disputa, certo? E aí seria entrar nos tribunais, ela tem que ser muito bem fundamentada. Porque se eu não considerar bem os fatos que estão envolvidos, eu vou ter a reação do outro lado que vai se defender. E no final eu posso sair por mentiroso. Então por isso que ele está dizendo, tenha prudência. Quando o texto diz assim, não te apresse para entrar em litígio, para que no fim não saibas o que hás de fazer, ou seja, entrou com a ação na justiça, irmão Juvenal, e eu não tiver provas, como é que faz? Eu não tiver como provar. Eu vou estar em problema, vou estar em apuro. Eu vou estar com problema. Então, ele continua dizendo assim, para que no fim não saibas o que hás de fazer. Entrar num conflito sem você estar preparado, você vai ser surpreendido no meio do conflito. Como já aconteceu várias vezes, acontece todo dia. Gente que entra com a ação, quando vê a pessoa que entrou com a ação, na verdade o réu é ele. Ele é quem está com mentira. Então você não tem argumento, se você não tem argumento e não tem prova, você vai ficar numa situação bem difícil. E ele continua o texto dizendo assim, quando o teu próximo te puser em apuros, ou te puser à prova. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Que o outro lado pode ter razão. Que o outro lado pode ter razão. Ele vai apresentar a defesa dele, ele vai, além da defesa dele, vai fazer o contra-ataque, que a gente chama de reconvenção, termo jurídico. Ele vai fazer o contra-ataque.
Ele vai argumentar e vai contra-atacar. E você vai ficar numa situação bem difícil. Bem difícil. Então vejam só. O que é que esse versículo 8 está falando para a gente? É a gente ter cuidado nos relacionamentos, evitar conflitos precipitados. E tem pessoas que gostam de fazer conflito. Tem pessoas que, por qualquer coisa, elas falam conflito. Bastou abrir a boca para falar, ela já abre para fazer um conflito. Eu não sei se os irmãos conhecem pessoas assim. Abriu a boca, já começa a fazer um conflito. É impressionante. E aí, evitar conflitos é uma arte e é um ato de sabedoria. Porque, irmãos Venal, a gente começa um conflito, sabe como termina o conflito? Sabe, irmãos Venal? Sabe? Sabe não. Não sabe como é que termina. E se a pessoa do outro lado for daquela pessoa que é orgulhosa, rancorosa, for daquela pessoa que não tem humildade alguma, soberba, ela vai dizer que ela está com a verdade, vai até o fim, ela mente de pé juntos. E você diz, rapaz, você falou isso para mim. Eu não disse isso não. Você falou, tal dia, assim, tal hora, a gente estava em tal lugar, e você abriu a boca e falou isso. Eu não falei isso não, eu não estava nem nesse dia, nesse lugar. Como é a palavra de um contra o outro, você fica numa situação complicada, porque tem que ter uma prova a mais. Aí quando você tem uma prova a mais, é exatamente o que o texto diz aqui, você vai ficar em apuros. Aí eu digo, você não disse não, olha aqui, ó, o gravador aqui, com o que você disse. Escuta aí o áudio que você falou. Entendeu, irmão Juvenal? E aí você faz o quê? Exatamente o que ele diz aqui. Coloca a pessoa em apuros. Para que no fim não saibas o que há de fazer quando o teu próximo te puser em apuros. Então, a gente tem que conversar para tentar resolver os problemas, os conflitos, para não haver processo ou brigas, porque isso só agrava. Né? Mas, infelizmente, tem pessoas que gostam de brigar. Né? E o ser humano é um ser em conflito. E um ser em conflito, ele briga. Ele discute. Né? E a falta de humildade é um problema, porque ela não ajuda muitas vezes no conflito. Quando o indivíduo é humilde, ele diz, olha, me perdoe, eu não devia ter dito isso. Na hora eu fiquei chateado com outras coisas e tal, eu disse isso, mas não devia ter dito. Tá certo, tá certo. E aí você evita o quê? Que aquele conflito se perpetue. Os líderes também, e aí eu falo líder, é liderança de igreja. Liderança. Que é o nosso contexto. Tem que evitar julgamento impulsivo, ou seja, julga pelo que viu ali. Nem escuta a história dele, já julga. E a gente conhece gente que é assim, não é fácil. Eu até digo às vezes, rapaz, não fala isso, que você não tem como provar isso. Então nós temos que ter muito cuidado. E quando chega ao ápice do conflito e a gente tenta resolver pacificamente, vai para a justiça. Então, o que é que o advogado faz? O advogado vai analisar as bases, vai analisar a base legal, ou seja, a base do fundamento legal, da legislação que está envolvida, se ela é suficiente ou não, quais são as provas e se há risco de haver uma compensação pelo dano causado. O direito se baseia no dano. Todo dano que a gente causa a alguém exige uma reparação. Isso é um dano na área do trabalho, um dano na área pessoal, um dano na área financeira, um dano em qualquer área. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai fazer para não dar o passo errado. Certo? Então, qual é a conclusão desse versículo 8?
é a prudência antes de agir num conflito. Prudência de agir, ter a sabedoria e a prudência para agir antes do conflito. Então, o melhor é refletir e pensar. Eu vou dar minha experiência pessoal. Eu decidia muitas coisas na hora. Escutava o problema, já dizia alguma coisa. E muitas vezes a gente está na emoção e a gente termina fazendo bobagem. Até preferir você suportar a injúria muitas vezes, suportar a difamação, suportar a mentira por 24 horas. E aí você decidir da melhor forma possível para evitar um conflito maior ou agravamento do conflito. Porque quando a gente entra num conflito, a gente não sabe como termina. E aí você pensa melhor e tem uma decisão melhor. Porque depois que passa a raiva, aí você diz, não vou fazer isso não. Não é a melhor decisão a fazer. Certo? Então, agir no impulso, você vai ter problema. E muita gente age no impulso. Eu já vi aqui gente decidindo aqui coisa no impulso aqui. E fazendo bobagem. E depois fica desmoralizado. As pessoas perdem a confiança. Porque age no impulso. Então esse conselho, meus irmãos, interessante, né? O provérbio está falando um fato. O sábio de provérbio está falando um fato que é do dia a dia da gente aqui. E é um fato que tem mais de 2.000 anos, 2.500 anos. E estamos aqui, nós falando da mesma realidade que tinha há tantos anos atrás.